estamos entrando numa série de palavras que fala sobre o amor de Deus. Amém? A Bíblia é bem clara: amar a Deus sobre todas as coisas. Não é? Abre lá o texto para a gente ler todo mundo junto. Mateus 22, 36. Vocês estão aqui? Glória a Deus. Você que está assistindo em casa, acompanhe com a gente. Abre a sua Bíblia em Mateus 22, 36. Tem Mateus na sua Bíblia aí? Na minha não tem não, a minha sumiu. Trinta e seis, 22, 36. Vamos ler a partir do 37. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu intelecto. E esse é o primeiro mandamento. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vamos repetir? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todo o seu intelecto. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Nós falamos semana passada que quando você ama a Deus, você alcança a plenitude. Nós estamos vendo, não é, na série dos livros que nós estamos lendo em comunidade, né? Nós lemos Ageu, agora nós estamos lendo Neemias. Nós vemos ali a conclusão de pessoas que viveram a idolatria. Então a idolatria, o ato de idolatria fez com que eles vivessem a morte, a escravidão. Amém? Então se há morte, há escravidão, se há falta, é porque em algum lugar Deus não está sendo amado, Deus não está sendo honrado, e Deus não está no final, no objetivo final daquilo que você está fazendo. Amém? Sempre, eu vou falar de novo: se há morte, se há falta de alguma coisa, é porque em algum lugar o objetivo que você está apontando ele está errado. Ou a intenção, ou o lugar, ou como, de alguma forma não está chegando no objetivo desejado. Deu para entender? E eu sei que quando a gente fala, por exemplo, sobre amar a Deus dessa forma, pode acontecer duas coisas. A primeira, você dizer eu amo, não é? Só que nós falamos o que? Da boca para fora. Amém? Porque quem ama não consegue ficar longe. De jeito nenhum. E muitas vezes nós lembramos de tudo menos de Jesus. Não é? Então quando a gente fala a palavra amar a Deus, você diz eu amo, ou vem o quê? Uma cobrança dentro de você automática. Começa a cobrar você dentro de você. Por que essa cobrança? Essa cobrança, às vezes ela gera isso diferente, né, do arrependimento, amém? Diferente de quando o Espírito Santo ministra no seu coração, que também é uma cobrança, mas é uma cobrança que gera arrependimento, que gera mudança de vida. Amém? Essa cobrança que eu estou dizendo é uma cobrança maligna. Deu para entender? É uma cobrança completamente maligna. Glória a Deus, vocês estão aqui? E essa cobrança maligna vai gerar dentro de você uma decepção.
porque você não consegue fazer. E essa decepção pode gerar um trauma. Porque acontece que, por mais que você queira amar a Deus, muitas vezes você não consegue. E esse trauma gera o quê? Abertura de portais para demônios. Amém? Agora, por que isso acontece? Por que nós dizemos que nada pode nos separar do amor de Deus e qualquer coisa tira a gente do foco? Por que nós dizemos que nós amamos a Deus e muitas vezes nós deixamos Ele por um prato de lentilha? Todas as vezes que você troca Deus por um prato de lentilha, você está dizendo para Deus que você não o ama. Ah, pastor, mas eu não troco Deus por um prato de lentilha. É simples. Quando você falta do culto, você está trocando Deus por quê? Ah, mas eu tive que ir em tal lugar, eu tive que fazer não sei. Nós temos a semana toda, certo? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Você tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 6 dias para você fazer as outras coisas. Domingo é dia de você demonstrar o seu amor ao Senhor. O amor também precisa ser demonstrado. Amém? Vocês estão entendendo? Está ficando claro? Agora, por que quando essa cobrança vem no seu interior, muitas vezes gera essa decepção, em vez de gerar mudança de vida? Por que gera trauma? Por que quando alguém diz para você não, você trava? Você já pensou nisso? Você sabia que nós temos uma herança genética, mas também temos uma herança transgeracional? Nós recebemos traumas através da genética até 40 gerações, é muita coisa. Vou falar de novo para você entender, tá bom? Nós recebemos traumas genéticos até 40 gerações, é muita coisa. Ou seja, você recebe trauma do seu pai, da sua mãe, tá? Então vamos lá, do seu pai e da sua mãe, já são 2. Aí, você recebe trauma, já está no seu pai e da sua mãe, do seu avô paterno, sua avó materna, do seu avô materno, sua avó materna, já são 6, tá? Aí você multiplica esses 6, que vai ter mais 6, já são 12. Que você percebe quanto isso vai escalonando? É por isso que muitas vezes nós não conseguimos frutificar. Amém? É comprovado cientificamente que nós recebemos esses traços, sejam de traumas, sejam também não só traumas, tá? Mas o nosso foco aqui são os traumas. Amém? Então eu tenho que tratar essas deformações. Eu tenho que deixar o Espírito Santo tratar esses traumas no meu coração. Porque muitas vezes esses traumas vão gerar ambiente para demônios. Mais dia ou menos dia você vai ser confrontado. E esse confronto não vai ser o Espírito Santo que vai guiar. Não porque ele não queira, mas porque você não deixa. Porque você abriu portas para a justiça própria. E quando você abre portas para a justiça própria, o que acontece? Na justiça própria você já é, no Espírito Santo você vai se tornar. Você entende isso? Assim como a pastora leu aqui, não seja sábio, mas na justiça própria você já é. Percebe o quanto isso é maligno? Então, todas as vezes que você é confrontado, muitas vezes as deformações, os traumas que a sua avó teve, por privações, por maus tratos, por violência, por fome, você sente aquilo que ela sentia. Eu estou falando da avó que é mais perto, né? Mas tem a avó, a bisavó, a trisavó, a tetravó. O que vem depois do tetra? A pentavó, a ex-avó.
Você sente o mesmo trauma que ela sentia. É por isso que nós vamos reproduzir esses modelos. E vamos continuar reproduzindo até que o Espírito Santo venha e nos faça nascer de novo. Só que esse novo nascimento precisa ser progressivo e constante. Não é um passe de mágica que vem assim e acontece. Não, é constante. Amém? E eu ainda estou dizendo isso sem entrar na parte espiritual. Ainda estou na parte psicológica. Ainda estou na parte emocional. Porque na parte espiritual é mais profundo ainda. Amém? Então, quando você, às vezes é confrontado, às vezes você sente a dor que a sua avó sentia quando ela estava no útero. E nem sabe. Exatamente. Você nem sabe que você está reproduzindo o modelo. Você reproduz sem perceber. Amém? Essa memória uterina, às vezes vai explicar reações que você tem que você não quer ter. Não é? Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Eu sofro da obesidade. Em nome de Jesus, não sofro mais. Mas você sabe que a obesidade é uma doença. Como que a obesidade se manifesta? A obesidade, ela se manifesta através de uma droga lícita. Qual que é a droga lícita da obesidade? O alimento. A comida. Então a pessoa, quando ela tem a obesidade, lembra? Quando a gente fala obesidade, não estou falando de peso, tá? Amém? Está falando de um distúrbio emocional alimentar. Amém? Então quando a pessoa tem obesidade, ela vai sofrer desse distúrbio e ela vai comer não porque ela tem fome. Ela vai comer para aliviar uma dor que ela tem lá dentro. É a mesma coisa da cachaça, da maconha, é a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Então a obesidade é isso. Não é? Agora o que gera isso? Acabei de dizer. Memória intrauterina, pré-uterina. Amém? De novo, eu não estou falando espiritualmente ainda. Ainda estou falando emocionalmente. Todos esses traços que nós recebemos vai fazer com que a gente reproduza modelos. Como a pastora disse aqui, sem perceber. Sem perceber. Não é? E nós reproduzimos e passamos isso para os nossos filhos, para os nossos netos. Passamos isso para a próxima geração. Sendo que aquilo que a gente tem que passar para a próxima geração é o reino de Deus e a sua justiça. Para que as demais coisas serem acrescentadas. Amém? Os traumas da infância, como eu disse, eles não ficam no passado. Eles vão seguir moldando todas as nossas escolhas, as nossas relações e até a forma com que nós enxergamos ou entendemos as coisas que estão à nossa volta. Você quer um exemplo? Nós tivemos nos anos 80, uma febre, um fenômeno, tanto cinematográfico como televisivo, que foi os Trapalhões, sim ou não? Talvez sejam o filme brasileiro que mais vendeu aqui no Brasil. Os cinemas ficavam lotados para ver os filmes dos Trapalhões. Sim ou não? E você tinha duas pessoas ali que eram principais, que ganhavam mais dinheiro com o filme. Um está milionário e o outro perdeu tudo. Por que um perde tudo e o outro não? Já percebeu isso? O que gera um perder tudo e o outro ficar milionário, sendo que os dois estavam juntos? Um passou a perna do outro. Não, os dois tinham a mesma capacidade. Isso faz parte o quê? Daquilo que eu falei, nossa herança geracional. O que você faz quando o dinheiro vem na sua mão? Não tem um negócio que fala que dinheiro não aceita desaforo?
O que você faz com aquilo que está na sua mão? Frutifica ou vai embora? Tudo isso tem a ver com esses comportamentos, essas escolhas que nós recebemos. Amém? Já percebeu isso? Presta atenção nisso que eu estou dizendo. Amém? Entender essas marcas é abrir um espaço para que esses padrões não se repitam. E para que você construa os padrões do reino de Deus na sua vida. Claro, diante da sua perspectiva, diante do seu temperamento. Deus respeita o seu temperamento, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus respeita o seu temperamento. Diante do seu temperamento, mas nós temos que colocar o reino de Deus e a sua justiça, não é a nossa. Amém? Nós precisamos descobrir ou deixar com que o Espírito Santo nos mostre as pequenas coisas que ecoam na nossa vida. E essas coisas nos atrapalham. Essas coisas não nos deixam nos relacionar com outras pessoas. Eu sei que eu estou falando e talvez isso está explodindo a sua mente, né? Está vindo um monte de coisa assim, pensa, nossa, aquele dia eu respondi isso, eu nem sei porquê, aquele dia eu falei isso, nem sei porquê, aquele dia eu pensei isso, nem sei porquê, não é? Muitas coisas estão vindo na sua mente, né? Mas por quê? Porque essas escolhas não foram feitas por você. Amém? Está na hora de você fazer as suas próprias escolhas. Está na hora de você utilizar o seu livre-arbítrio. Talvez quando você era criança, seu pai era criança, sua mãe era criança, sua avó era criança, sua bisavó era criança. Certas experiências que ela teve, ela não teve como falar, como expor, ela não teve como abrir a boca e colocar para fora aquilo que ela sentia. E muitas vezes a marca, ela é feita não pelo trauma, às vezes é pela indiferença. Como que é a indiferença? Né? A indiferença às vezes se manifesta no para de frescura. Para você está doendo, mas alguém fala, para de frescura, né? Para, não é? Exatamente, isso é indiferença. Amém? Isso também cria trauma. Lembra que todo trauma é abertura de portal para demônios, se nós não deixarmos o Espírito Santo tratar. Você veio aqui nessa noite para que o Espírito Santo venha com a espada dele, que divide a alma do espírito, juntas e medulas, e penetre o seu coração, a ponto de dividir a alma do espírito, a ponto de tirar aí toda a marca que está profunda, a ponto de tirar toda a angústia que gerou esse trauma, a ponto de trazer para fora, para ser exposto, mas nunca mais voltar. Amém? Existem crianças que ouviram, por exemplo, a vida inteira que elas não são boas o bastante. Então elas vão ter essa crítica interna, como eu falei para você. Todas as vezes que você fala que você não conseguiu, para aquele que é sadio, ele fala, peraí, então se eu não conseguir, o que eu tenho que fazer para conseguir? Glória a Deus, olha, eu estou tendo um retorno aqui, eu não consegui. Então é esse o caminho? Mas aquele que tem o trauma, o que vai acontecer com ele? Ele vai dar um passo para trás. Aí vai nascer a timidez. Aí vai nascer... Vocês estão entendendo o problema? Amém? Glória a Deus. Ou essa pessoa viveu num ambiente instável, de constante insegurança. Ou ela foi, como eu disse, de uma certa forma, colocada de lado. Ou ela se sentiu colocada de lado. Pode acontecer também. Então nós precisamos deixar o Espírito Santo ministrar no nosso coração. Você tem a oportunidade de hoje deixar Ele criar novos caminhos. Você tem a oportunidade de deixar Ele hoje criar dentro de você uma nova criatura.
Por quê? Eu estou dizendo tudo isso porque você não consegue amar Deus se você não consegue amar você mesmo. Ah, pastor, eu me amo. Todas as vezes quando você revive esse trauma, você está matando você novamente. Vou falar de novo. Todas as vezes que você revive esse trauma, você está se matando. Diferente do se matar de ir para a cruz. Porque a cruz traz vida. Amém? Mas esse se matar vai trazer trauma. Porque você está, como eu disse, abrindo o portal, dizendo para o diabo, vem que eu estou facinho. Amarrado em nome de Jesus. Nós não podemos ser moradas de demônios. Nós nascemos para viver o melhor de Deus para as nossas vidas. Você nasceu para viver o melhor de Deus na sua vida. Você não nasceu para ser morada de demônios. Eu vou falar de novo. Você não nasceu para ser morada de demônios. Amém? Provérbios 23:7 diz: porque assim como imagina o seu coração, assim ele é. Nós precisamos aprender a nos amar. Por que você precisa aprender a se amar? Porque aquele que se ama, sem ter um coração alinhado, se torna um ególatra. Se torna um convencido. Se torna uma pessoa que é sábio aos seus próprios olhos. Agora, aquele que se ama sabendo quem ele é em Jesus, ele sempre vai crescer. Porque ele sempre está em constante maturidade, em constante processo de renúncia, mas de ganho. E esse alcança a plenitude. Amém? Então, vou falar de novo. Se eu me amar com traumas, eu vou manifestar a idolatria e a justiça própria. Agora, se eu me amar livre, esse ambiente de liberdade. A Bíblia diz que onde há o Espírito Santo há. Onde há o Espírito Santo há. Esse ambiente de liberdade vai gerar frutos dessa liberdade na vida das outras pessoas. Querido, a próxima geração não pode viver os seus traumas. Vou falar de novo, tá bom? A próxima geração não pode viver os seus traumas. A próxima geração não pode viver os seus traumas. Você não pode amar outra pessoa se você não aprender a amar você mesmo. E esse amar você mesmo, agora falando do lado espiritual, quando você for confrontado pelo Espírito Santo, nós temos que lembrar que Jesus foi levado ao deserto pelo capeta. Por quem Jesus foi levado ao deserto? Vou perguntar de novo. Por quem Jesus foi levado ao deserto? Amém? Abre lá, Mateus 4, versículo 1. Isso é preciso ler para não ter dúvida. Não que nós tenhamos, mas é importante. E então Jesus foi levado pelo Espírito para ser quem levou Jesus para o deserto? Você percebe? Qual que é o seu comportamento quando você chega no deserto? Porque muitas vezes o Espírito vai te levar para o deserto para ser tentado pelo diabo. E o que você vai fazer quando você chegar lá? Ah, eu não sou filho de Deus. Por que eu estou passando isso? Essa frase não é sua. Essa frase é da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua tia,
do seu primo. Essa frase não é do Filho de Deus. Você percebe que está aqui, ó, depois de jejuar 40 dias e 40 noites ele teve fome. E o tentador aproximou. Por que 40? 40 tem a ver com uma geração. 40 é o número geracional. Por que ele não jejuou 39 dias? 21, 13, 12? 13 não, né? 13 não pode. Por que ele não jejuou? Vocês estão entendendo? Por que ele jejuou 40? Para colocar toda a geração debaixo dos pés. E percebe, versículo 3, o tentador aproximou-se e disse o quê? Aonde que ele foi tentar? Ele foi exatamente na identidade dele. Porque depois de 40 dias no deserto, você começa a se questionar. Mas será que Deus está comigo mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou orando certo? Você está no deserto sem comer. Aquele sol de rachar mamona, não é assim? Sem ver nada. Deserto é lugar que você olha para todo lugar e não enxerga nada. Só pó e sequidão. 40 dias, não é um dia, não é uma hora. Às vezes a gente não aguenta pressão de minutos, de horas. Imagina 40 dias. E ainda o diabo chegar para tirar sarro de você e dizer: se você é filho de Deus. Foi isso que ele perguntou? Se você é o filho de Deus. E é exatamente isso. O diabo vai exatamente na sua identidade. E se Jesus estivesse aqui reproduzindo o comportamento dos seus pais, o que ele ia fazer? Como que ele ia responder? Como ele respondeu? Está escrito, nem só de pão. O que ele estava dizendo aqui? Não é a necessidade que me guia. Eu sou maior do que a necessidade. Querido, isso que eu estou falando aqui não enche igreja não, tá? Todo mundo quer um evangelho que a hora que está lá, Jesus vai abrir o mar. Só que no deserto não tem mar, tá? Vocês estão aqui? Está ficando claro para vocês isso ou não? E nesse momento que não tem mar aberto, onde você sabe que a necessidade não vai ser suprida, você tem a coragem de dizer que não é a necessidade que vai ser maior que você, mas você vai ser maior que ela? Como Jesus falou? Você nunca pensou que Jesus estava falando isso, né? O diabo falou, você não é filho de Deus? Então resolve a sua necessidade aí. E Jesus falou, não é por essa necessidade que eu vou viver, mas eu vou viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Todo momento o diabo estava apontando para a terra, Jesus estava apontando para a sua necessidade, para a sua identidade. Todo momento o diabo estava apontando para a necessidade da terra, mas Jesus estava apontando para a sua identidade nos céus. Todas as vezes que o diabo te apontar a necessidade, você precisa apontar para ele a sua identidade. Amém? Não tem um negócio do cara crachá, não tinha um negócio assim? Está aqui o meu cartão,
Não tem um negócio assim? Paraíba, está aqui o meu cartão? Então, é esse o momento de mostrar a sua identidade. E então o diabo levou a cidade santa e o colocou na parte mais alta do templo. Aonde que o diabo colocou isso? Vocês não estão entendendo? Que ele colocou só em lugares específicos. Ele não colocou, aqui não foi o lugar que estavam os prostíbulos, ele colocou no templo, aonde era para ser dada adoração a Deus. Amém? E ele disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, pois está escrito: a ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles segurarão, para que não tropecem em nenhuma pedra. O diabo viu que Jesus sabia a sua identidade. Aí o diabo parou de mostrar para Jesus a necessidade e começou a mostrar para Jesus a palavra. Vocês estão aqui? Porque ele sabia que a necessidade não ia mais separar. Aí ele começou a mostrar a palavra. E muitas pessoas vão vir com a palavra, trazendo uma palavra de conforto na hora que precisa ter mudança. Você vai ver, nós lemos Ageu, agora nós estamos em Neemias, mas Esdras, mas muitos profetas existiam. Agora o que acontecia com esses profetas? Eles só profetizavam conforto, quando deveriam profetizar confronto. Eu quero viver o novo de Deus. Para viver o novo de Deus tem que morrer, não é? Fica igual o filme da Era do Gelo. A gente vai viver, a gente vai morrer. Não tem como viver o novo sem morrer. Vocês estão entendendo? Ele estava dizendo, se você é filho de Deus, ele não estava dizendo em qualquer lugar. Ele estava dizendo no mais alto do templo. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha o seu Deus à prova. Amém? Eu vou parar aqui, senão nós vamos até amanhã. Mas eu quero que você entenda que assim como o apóstolo Paulo disse: Senhor, a tua graça me basta. Tem dias que você vai ter que falar para Jesus: Jesus, a tua graça me basta. E não adianta você ficar ofendidinho, porque Jesus não deu o que você quis. Não adianta você ficar ali, né, de biquinho, porque Jesus não deu o que você quis. Amém? É nesse momento que você vai transportar acima das circunstâncias. Mas nada disso vai acontecer se você não for curado. Por isso eu quero dizer para você: deixa Deus te curar nessa noite. Feche os seus olhos.